mostrar para vocês uma situação no qual uma aluna minha passou, onde não tinha a área do sucesso, a área do baguá, que é o sucesso, devidamente harmonizada. E vocês vão perceber, Nossa Senhora, vocês vão perceber quanto sufoco ela passou até corrigir tudo. Bora lá para conhecer um pouquinho da Jane. Jane tem 45 anos, é casada há 20 anos, o esposo dela é funcionário público bem remunerado, ela é mãe de 3 filhos lindos, é dona de casa, é advogada de formação, dedicou sua vida na criação dos filhos. Ela optou assim. Agora, já crescidos, ela sente um vazio muito grande. Não que eles saíssem de casa, mas ela sente aquela sensação de não valorização e de não realização. É muito interessante a história da Jane, pois parece muito parecida com de muitos que assistem aqui essa live, que se dedicou uma vida, mesmo depois de formada, na educação dos filhos, no cuidado com a casa, em trabalhar em função da família, que é nada errado contra isso. Muito pelo contrário, é extremamente louvável, tá? É extremamente louvável a dedicação que se fez durante toda a sua vida. A grande questão é quando você gera expectativas e elas são totalmente frustradas. Era o que estava acontecendo com a Jane. Quando as crianças eram pequenas, seu tempo e seus objetivos eram totalmente voltados para a criança e para o equilíbrio do lar. Assim foi durante bastante tempo. Eles já crescidos, a gente sabe como são filhos adolescentes, barra jovens, né? Que já estão se tornando mais adultos, mais independentes, já sabem de tudo, já são resolvidos, já querem ter sua vida própria, já têm suas tribos, seus amigos, cada um com seu interesse, e ela começou a se sentir deixada de lado e desvalorizada dentro de casa. Por mais que ela quisesse estar do lado deles, nem sempre era isso que eles queriam. E por mais que ela se envolvesse em organizar, seja o quarto, seja a área de estudo que a casa tinha, nossa, era sempre uma briga e uma discussão. Era sempre uma discussão. Eles alegavam que, olha só, ela era intrometida, que ela estava sendo abusada demais, que não estava respeitando o espaço deles, e ela, pelo lado dela, se sentia desvalorizada, se sentia desrespeitada e também, muitas das vezes, se sentia abusada, pois se dedicou uma vida em função da família e agora não conseguia manter mais o mesmo equilíbrio de antes. Nossa, era uma sensação muito frustrante, pois, por mais que se ocupasse dos afazeres da casa, não era a mesma coisa. E aí ela sempre estava em busca de algo para fazer, mas isso não era o suficiente para aplacar as irritações e a ansiedade que ela estava desenvolvendo. Por mais que ela conversasse com seu marido, ainda não era o suficiente. E olha que ele era um marido atencioso, tá? E muito preocupado com ela. Bem diferente de alguns maridos por aí, nada contra os maridos, mas bem diferente de muitos que a gente ouve falar. No caso da Jane, ele era muito atencioso e dava muita atenção. E vendo a esposa daquela forma, Maurício, tá? Esse é o nome dele. Maurício, nossa, deu a ideia para ela dela voltar a estudar. Ou até mesmo procurar uma atividade fora de casa que preenchesse seu espaço e seu tempo.
chegou até a cogitar se ela gostaria de voltar a atuar à advocacia, já que ela tinha essa formação e tinha passado na prova da OAB. Jane pensou muito em tudo, pensou no que o marido lhe disse, em voltar a trabalhar, mas não era uma coisa que ela queria agora em relação à advocacia. Mas ela começou a pensar na ideia de voltar a estudar novamente, até mesmo que gostava das coisas assim. Tinha umas coisas que ela gostava muito, sabe? E ela queria se aprofundar mais. Uma dessas coisas que ela gostava era sobre energia. Ela sentia que a casa dela não tinha a mesma energia de antes e que com isso a saúde da casa não ia bem. Ela sentia isso. Ela sentia a saúde dela não muito boa. Então ela estava conectando isso à energia, né? Bom, e isso a preocupava demais. Foi então que, com esse intuito, Jane foi para dentro da internet buscar informações sobre casa, saúde, energia e, ao longo das suas pesquisas, encontrou uma live minha onde eu estava com uma aluna fazendo uma live de super harmonizadora e ela disse nessa live o quanto ela se sentia desvalorizada dentro de casa e que quando ela harmonizou fazendo casa terapia, ela harmonizou devidamente a casa. Ela utilizou o meu método e como que isso mudou da água para o vinho a casa dela. Ela também abordou algo que eu falo com muita frequência, para que as situações não fiquem cada vez mais sofríveis dentro de casa. É importante, se você está passando por isso, aprenda a observar os sinais, para você não se machucar tanto assim. E ela lembrou de algo que eu falo muito, que sim, é possível aprender a cuidar da saúde do corpo e da mente fazendo casa terapia. E através da harmonização de ambientes, essa minha aluna super harmonizadora mostrou exatamente isso, que a desvalorização era algo que estava dentro da cabeça dela, nas emoções dela, afetando o corpo dela e estava dentro da casa dela. E quando ela fez casa terapia, nossa, as coisas mudaram, porque as técnicas de harmonização fizeram a diferença total nessa área da vida dela. Nosso Deus, olha que coisa fantástica! Simplesmente fantástico. Bom, isso mexeu bastante com a Jane. Ela continuava me seguindo depois de umas lives e muitas coisas terem feito sentido para ela. Ela resolveu mexer em algumas coisas da casa e algumas coisas começou a fazer sentido para ela. E aí ela resolveu entrar no curso, pois ela pensava assim: se o que eu já fiz na minha casa, com o que eu tinha recebido do gratuito, já estava fazendo a diferença, imagina quando eu entrar no curso. E o que ela estava fazendo já começou a fazer os filhos ouvirem ela um pouco, com um pouquinho mais de frequência do que ouviam. Então, isso deu uma alegria imensa, Jane. Nossa! E assim, ela sentia muito a falta de falar com os filhos. A fala de Jane, quando entrou em nossa comunidade, né, foi muito interessante. Ela dizia assim: com as poucas coisas que eu fiz dentro da minha casa, fora do curso, meus filhos já voltaram a falar comigo. Imagina quando eu harmonizar a casa terapia. Quando eu aprender casa terapia, harmonizar tudo, nossa senhora, vai ser uma maravilha. Agora eu vou fundo nos estudos, pois eu tenho o apoio do meu marido e eu quero muito entender o que está acontecendo na minha casa. Isso foi simplesmente sensacional. Adorei!